Então, a nossa aula de história desta semana, página 106 até a página 109. Então, nós vamos falar, nessa unidade 8, sobre os imigrantes que chegam ao Brasil. Então, observe a pintura, com bastante atenção. A pintura mostra pessoas que vieram da Itália para o Brasil entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. De acordo com essa representação, como eram essas pessoas, Então, observe aí as expressões de cansaço das pessoas, as roupas simples, a tristeza de vários personagens representados na pintura, tá? Então, observe aí com bastante atenção. Se você tivesse de deixar o Brasil com sua família, do que sentiria mais falta? Então, essa também é uma pergunta pessoal, Então, você responde aí. Então, vamos falar aí de quem eram os imigrantes, Você sabe a origem da sua família? Que povos habitaram no passado a região em que você vive? Que outros povos você conhece e que regiões do Brasil os receberam? Por volta de 1870, uma séria crise econômica atingiu parte da Europa, na Itália e também em Portugal, na Espanha e na Alemanha. Muitos trabalhadores tiveram de abandonar suas terras, pois não tinham mais como sustentar a si e a sua família. Começaram então a buscar sustento em países distantes, aonde chegavam com toda a família como imigrantes. No mesmo período, o regime de trabalho escravo no Brasil estava em crise, não sendo mais tolerado por parte da população do país e fora dele. O governo do Brasil, portanto, acolheu esses trabalhadores imigrantes para, em parte, substituir a mão de obra escravizada. Esses imigrantes se tornaram a nova força de trabalho livre no país. Entre 1884 e 1940, imigrantes europeus e asiáticos de diferentes países entraram no Brasil. O processo migratório foi bem intenso nesse período e continuou durante o restante do século XX. Os imigrantes trouxeram, além da força de trabalho, sua cultura, seus valores e suas tradições para o nosso país. Com a chegada desses povos, a população brasileira cresceu e se tornou bastante diversificada, Então, vocês lembram que nas aulas anteriores nós estudamos sobre a escravidão e como os negros faziam todo o trabalho, nas fazendas, nos engenhos, a respeito da cana-de-açúcar. Todo o trabalho era feito pelos escravos. E com a libertação dos escravos, então, eles saíram, a maioria saiu das fazendas e foi, procurar outros caminhos, Então, as fazendas ficaram sem empregados, não tinha ninguém mais para trabalhar nelas. Então, esses imigrantes vieram para substituir os trabalhadores, os escravos, mas eles não vieram como escravos, os imigrantes não eram escravos. Eles vieram para substituir o trabalho, mas eles eram trabalhadores livres. Então, que acontecimentos históricos contribuíram para a entrada de imigrantes no Brasil? Então, foi a crise econômica, que aconteceu na Europa. Então, lá, com a crise, eles estavam desempregados, não estavam conseguindo sustentar mais a eles e a sua família. E como o Brasil estava precisando, estava oferecendo emprego, então eles acabaram vindo para o Brasil para trabalhar aqui. Analise os dados da tabela e responda. Então, vejam aí, de 1884 a 1940, quantos italianos entraram no Brasil? Então, vejam lá, mais de 1 milhão. Portugueses também.
espanhóis 581.720, japoneses 185.800, alemães 170.700, russos 108.120, turcos 78.500 e poloneses 47.800. Então observe aí a tabela e responda: a que período os dados da tabela se referem? Então se refere aos anos de 1884 a 1940, ou seja, final do século XIX até a primeira metade do século XX. Quais são os continentes de origem dos imigrantes? Europa e Ásia. De que nação veio a maior parte dos imigrantes nesse período? Da Itália. O que aconteceu com a população do Brasil nesse período? Então, a população cresceu muito, né? Porque olha a quantidade de pessoas que vieram para o Brasil. E a população acabou ficando mais ainda misturada, né? Porque lembram que a gente já viu, desde o descobrimento vieram portugueses, vieram espanhóis, e aí aqui já tinham os indígenas, que já foi misturando, depois chegaram os escravos, né? Então, depois com a vinda dos imigrantes, a nossa cultura e a população foi ficando mais misturada ainda, né? Por isso que o Brasil é um país muito diversificado, né? Em termos de comida, de música, de cultura, né? Tem um pouco de cada nacionalidade, por conta dos imigrantes que aqui vieram. E depois aqui, né, converse com o familiar e descubra se algum antepassado seu chegou ao Brasil durante essa onda de imigração. Tenho certeza que você vai descobrir, né? Eles podem falar: meu bisavô veio da Itália, minha bisavó veio da Espanha. Sempre tem alguém na família que veio para o Brasil, né? Pode ser que seja uma pessoa bem distante, assim, né? Mas provavelmente na família vocês devem ter alguém que veio também como imigrante para o Brasil. Aí no seu caderno de história, escreva, né? Se você descobriu alguma pessoa, quem era e de que país veio. Anote lá no seu caderno. Então, uma boa aula para vocês. Essa foi a nossa aula de história desta semana.